Sabe quando uma regra que parece perfeita, toda certinha, dá de cara com a vida real, que, vamos combinar, é sempre uma bagunça? Pois é, a gente vai mergulhar hoje num texto super antigo para explorar justamente essa tensão. Uma história incrível sobre flexibilidade e fé lá no meio do deserto. E a pergunta que guia toda a nossa conversa é essa aqui. O que acontece quando uma regra sagrada, que parece que não dá para mexer, topa com um problema super real, uma coisa que ninguém previu? É um dilema que testa os limites da lei e da fé. Bem, nossa história começa no deserto do Sinai. Faz 2 anos que o povo de Israel saiu do Egito. O cenário está todo montado para um evento religioso e comunitário gigantesco. E o mandamento que veio de Deus foi direto e reto. Celebrem a Páscoa. E olha, não era um convite não. Era uma ordem mesmo para comemorar o evento que fundou a história daquele povo, um pilar da identidade deles. E o que impressiona é a precisão dessa ordem. Não era só celebrem, era celebrem no tempo certo. Ano 2, primeiro mês, dia 14. Essa exatidão toda só reforçava a seriedade, a rigidez da lei. Parecia que não tinha espaço para jeitinho, né? Mas como a gente sabe, a vida acontece. Um grupo de homens se viu num beco sem saída. Eles estavam ritualmente impuros por terem tido contato com um corpo morto. E, pelas regras, isso impedia que eles participassem da festa mais importante do ano. A angústia deles nossa, dá para sentir na pergunta que eles fazem para Moisés. Não é rebeldia, é um lamento. Eles queriam muito participar, mas se sentiam excluídos por uma coisa que eles não podiam evitar. A pergunta deles por que a gente vai ficar de fora? E a resposta para essa pergunta leva a gente para a segunda parte dessa história. A solução não foi ignorar a lei e nem punir os homens. Foi criar uma exceção, uma espécie de Páscoa da segunda chance. E o processo para chegar nessa solução é muito revelador. Não foi uma decisão no calor do momento. Primeiro, o dilema foi apresentado. Aí, Moisés não resolveu sozinho. Ele levou o caso direto a Deus. E só então, uma nova regra foi criada. É um baita modelo de liderança que sabe ouvir, consultar e agir com cuidado. Então, aqui está a solução. A segunda Páscoa. Basicamente, um prazo estendido de 1 mês, mas só para quem estivesse impuro ou muito longe, viajando. Uma saída que conseguiu juntar compaixão e ordem. Genial! Então, o pulo do gato é esse. A exceção era para quem não podia participar e não para quem não queria. Tinha uma brecha para impureza ritual ou para distância, mas a punição para quem simplesmente ignorava a festa de propósito era bem severa. A flexibilidade tinha limites muito claros. E o que é super importante notar é que a essência do ritual foi mantida. A data mudou, foi para o 2º mês, mas todo o resto, os pães sem fermento, as ervas amargas, o jeito de comer o cordeiro, continuou igualzinho. A forma foi adaptada, mas o significado sagrado ficou intacto. Agora, essa flexibilidade toda que a gente viu na lei da cerimônia, ela cria um contraste bem forte com outro aspecto da vida no deserto. A forma como eles eram guiados no dia a dia. Porque aí a regra era obediência absoluta. E ponto. Além das leis escritas, a jornada inteira deles era controlada por um sinal que todo mundo via o tempo todo. Uma nuvem que ficava sobre o tabernáculo. Era tipo o GPS divino da época que ditava cada passo da nação inteira. E pensa num guia que não falhava nunca, presente 24 horas por dia, 7 dias por semana. De dia, era uma coluna de nuvem que guiava e talvez até fizesse uma sombra. De noite, virava uma coluna de fogo, iluminando e trazendo segurança na escuridão do deserto. A regra aqui era de uma simplicidade que chega a assustar, mas exigia obediência total. Se a nuvem subia, todo mundo desmontava o acampamento e botava o pé na estrada. Se a nuvem parava, eles acampavam. Simples assim. Não tinha discussão, não tinha planejamento, não tinha previsão. E a duração das paradas? Totalmente imprevisível. Às vezes, eles mal tinham tempo de se ajeitar e a nuvem ficava parada só por 2 dias. Em outras ocasiões, eles se preparavam para uma estadia mais longa. E a nuvem ficava ali, parada, por 1 mês inteiro. E, em alguns casos, por 1 ano. Imagina só a entrega e a fé que precisava para viver sem saber se o acampamento ia durar algumas horas ou vários meses. O controle estava completamente fora das mãos deles. E é aqui que a gente chega no coração da nossa análise. A gente tem 2 dinâmicas bem diferentes acontecendo ao mesmo tempo. Uma lei que se mostra flexível quando encontra uma necessidade humana real e uma fé que precisa ser absoluta,
inquestionável diante da orientação divina. De um lado, temos aquela pergunta, né? Por que seríamos privados? Ela representa um sistema onde a voz das pessoas é ouvida, onde a realidade da vida pode sim moldar a aplicação de uma regra. É a lei que se curva para poder incluir. E do outro lado, em contraste total, temos essa afirmação, segundo a ordem do Senhor. Aqui não tem espaço para pergunta, não tem adaptação. É a fé que se submete e confia, sem questionar. E a gente termina com essa pergunta no ar, para a gente refletir, seja numa nação, numa empresa ou até na nossa vida pessoal. Como é que se equilibra essas duas forças, onde a gente encontra espaço para regras que se adaptam, que servem às pessoas e ao mesmo tempo mantém aqueles princípios que são, na essência, inegociáveis? A resposta talvez continue nesse delicado equilíbrio que foi vivido lá no deserto.